Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco sobre o que passou esses dias comigo e eu quero compartilhar aqui com vocês sobre isso, que é a questão da preocupação, né? E como eu fui tocada sobre isso diante da palavra, né? E foi interessante porque a palavra falou exatamente o que estava no meu coração, do que eu precisava escutar, que era sobre isso, sobre a preocupação. Então, antes de começar a falar sobre esse assunto, só vou tomar um pouco de água, tá bom? E começo a falar. Só vou tomar aqui um pouquinho de água, viu, gente? Então, a questão da preocupação, né? Eu acredito que muitas pessoas estão passando por isso, estão passando por isso de estarem preocupados diante desse tempo. Mas eu quero falar para vocês da palavra que veio para mim, que me tocou muito, que no momento eu chorei e que hoje eu lembrando da palavra me traz agora alegria, por conta de que Deus falou comigo diante da palavra, né, sobre a questão da preocupação. E vai estar em Mateus 6, do 25 em diante, vai falar sobre isso, sobre não vos preocupeis. A palavra está falando isso, não vos preocupeis com o que comer, nem com o seu corpo, nem o que beber. Não vos preocupeis também com o dia de amanhã, né? A palavra fala isso. Então, quando eu vi isso, eu chorei porque eu estava preocupada diante de muitas coisas. Eu estava preocupada, assim, com questão de moradia, questão de comida, questão de ter dinheiro para comprar comida, de ter as coisas básicas, de ter... eu falei, né, de um canto, né, de ter o dinheiro para pagar o aluguel. Então, isso estava me preocupando, isso estava no meu coração. E aí eu ficava pensando, nossa, eu preciso de dinheiro, eu preciso ter dinheiro, a gente precisa de mais dinheiro, a gente já tem, mas a gente precisa de mais dinheiro. Então, isso estava me preocupando. Graças a Deus, meu esposo tem dinheiro e por conta disso, a gente consegue viver com o básico, a gente consegue, né, tipo, eu falo pra ele, né, até brincando, a gente tá sobrevivendo, a gente tá conseguindo sobreviver. Mas, ainda assim, eu tava preocupada. Ó, gente, desculpa aqui o cabelo, pronto. Então, eu tava preocupada com isso, eu tava todos os dias, né, pensando, nossa, eu preciso ver um jeito pra eu conseguir dinheiro pra eu ajudar meu esposo, e todos os dias eu tava preocupando, todos os dias, até na hora de fazer os vídeos, meu intuito de estar aqui fazendo os vídeos era isso, né, eu tenho que ver se eu consigo ganhar algum dinheiro aqui no canal, e olha que eu não ganho nada, vocês podem ver, eu tenho pouca gente, só que o problema é que a gente tem que saber o que Deus quer pra nossa vida, né? Não adianta aqui falar o que Deus quer pra sua vida se eu não sei o que Deus quer pra minha vida, né? A gente primeiro tem que saber o que Deus quer pra nossa vida, pra depois Deus vai usar a gente diante disso, né? Deus vai começar a usar a gente pra abençoar outros. Mas não adianta você abençoar outros e não sabe nem a sua identidade, não sabe o que Deus quer pra sua vida. Então, tá entendendo que não tem ordem, não tem decência sobre isso? Então, eu tava relutando comigo com isso, contra isso, né, da preocupação. E assim, mas eu ficava preocupada com isso, mas eu guardava, eu não falava, eu não orava e também eu não falava pra ninguém sobre isso. Porém, diante da palavra foi tão interessante porque a palavra veio fresca pra mim, tanto que tocou tanto meu coração que eu comecei a chorar porque eu pensava que Deus iria falar pra mim, não, você tem que trabalhar, você tem que fazer isso, sabe? Na minha cabeça, e olha que eu já tinha lido esse versículo, não era novo, só que eu
não fiquei lendo de novo, então não tava assim memorizado, não tava na minha cabeça sobre isso, já tinha esquecido desse versículo. Mas aí acabou que quando eu fui e li isso, tocou, e era exatamente o que eu estava passando, que era a questão da preocupação, preocupando, né, com as coisas do mundo. O mundo, né, muitas pessoas se preocupam com isso. E eu estava preocupada com isso também. Mas graças a Deus que veio a palavra, porque a palavra, sabe, mudou meus sentimentos, mudou minha cabeça, mudou meus pensamentos sobre isso, sobre a questão de sobreviver aqui, sabe, ou de viver aqui no mundo. E eu vi que eu tava perdendo meu tempo com isso, que eu tava me adoecendo com a questão de estar preocupada. Então, preocupação não é de Deus. E aí, e Deus não quer que você viva preocupada ou preocupado, sabe? Deus não quer que a gente caminhe preocupado. E aí, eu não sei porquê, eu pensava que Deus iria me responder como o mundo iria responder pra mim, sabe? Eu pensei, não, a palavra não vai falar pra mim, sabe? A palavra vai falar pra mim o que o mundo fala, que é, você tem que trabalhar, você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter sua independência, você não pode depender do seu marido e seu clã e tanta outra coisa, sabe? Tanto peso a gente já tem essa carga de quantas pessoas que querem conseguir um dinheiro, ou então que já ganha também e anda preocupado, já tem dinheiro, só que quer mais, só que tem muito gasto, só que o dinheiro não é suficiente para tudo o que a pessoa almeja, tudo que a pessoa quer alcançar, ou então o dinheiro não é suficiente para os filhos, para a família, para ajudar os parentes, né? Mas ainda assim, Deus vai e fala na palavra, não vos preocupeis, sabe? Quem iria falar isso pra gente? Sabe, eu fico pensando assim, se não fosse Deus, se não fosse a palavra, se não fosse o próprio Deus falando mediante a palavra sobre isso, da questão da preocupação, quem iria falar isso pra gente? Meus pais nunca falaram isso, não se preocupe não. Assim, pra dizer que não, uma vez meu pai me falou algo parecido, porque era na vez, eu vou falar rapidinho essa história, porque eu lembrei a questão de não se preocupar, né? Meu pai aqui na Terra, eu tava no ensino médio, só que aí eu já tava pra terminar o ensino médio, acho que eu tava no 3º ano, e aí eu falei pro meu pai que eu não tava aguentando mais, que eu acho que eu vou reprovar, que eu acho que eu vou desistir da escola. Eu falei tudo isso, eu acho que eu vou fazer outra coisa, começar a trabalhar, sabe? Não quero mais estudar, alguma coisa assim. Eu abri meu coração pro meu pai. E aí ele falou assim, não se preocupe não, vai fazendo o que dá pra fazer e não se preocupe com isso, entrega tudo. Não sei se ele falou entrega tudo nas mãos de Deus, né? Mas da forma como ele falou, não se preocupe não, né? No meu coração vou entregar tudo nas mãos de Deus e seja conforme a vontade de Deus, e Deus que me ajude, porque a coisa aqui tá difícil, porque eu não tô conseguindo. Então, é muito interessante que a preocupação vem, sabe? Só que dependendo da idade de cada um, né? Ela vai estar preocupado conforme o que a pessoa está vivendo. Então, a minha vivência, eu não estava trabalhando, eu não precisava pagar conta, estava na casa dos meus pais, então olha a minha preocupação, era simplesmente a escola, era simplesmente prova ou estudo, ou eu já estava querendo desistir da escola porque não estava aguentando mais, sabe? Nota baixa, e meu histórico de escola não é muito bom. Mas, graças a Deus, eu passei, assim, tipo, essa fase, terminei meu ensino médio, já não preciso ficar pensando nisso. Só que, agora minhas preocupações são
outras. Imagine agora que antes minhas preocupações era essa e eu tinha preocupação, e agora minhas preocupações são outras, que são maiores, né? Apesar que hoje eu consigo lidar melhor do que antes, por conta de que eu amadureci, por conta de que eu fui vendo que eu não precisava chorar, descabelar e tudo. Então, eu hoje já sei lidar melhor. Mas ainda assim, eu quero falar isso pra vocês. Ainda assim, eu estava preocupada. Ainda assim, mesmo cristã, mesmo depois de 10 anos como evangélica, 10 anos que eu aceitei a Jesus, né? Em torno disso. Então, depois dos 7 anos eu parei de contar, sabe, gente? Mas é mais ou menos isso. E aí, eu quero falar aqui pra vocês sobre isso, que meus 2 anos de casada, né? 2 anos e alguns meses, quando tava em torno de 1 ano, né? Eu lembro que teve um problema aqui no aluguel, né? E aí, meu esposo tava desesperado, tava preocupado. E aí, claro, eu também fiquei quando ele me falou, né? Mas aí eu comecei a orar e falei, não, paga, depois a gente fica um mês sem comer e tudo. E ele falou que já tinha pago, só que tava no sistema daqui da secretaria que tava constando que a gente não tinha pago, mas meu esposo já tinha pago. Ele tinha pagado 2 meses adiantado. Só que aí na hora a pessoa foi e falou que não. E aí a gente não tinha dinheiro. O dinheiro que a gente tinha era simplesmente pra comprar comida, pra, sabe, pra pagar as outras coisas, entendeu? E aí meu esposo foi preocupado, falando comigo isso, a gente vai ficar na rua e agora e tal. Eu falei, não, paga, depois a gente vê, a gente fica um mês sem comer, a gente vê, a gente faz jejum, sei lá, mas paga então. Só que aí, eu não sei o que aconteceu, ele foi de novo lá, conversou com outra pessoa, e a outra pessoa conseguiu lá ver e constou que tinha pago, só que não tinha colocado no sistema, sabe? Esse pagamento. Mas graças a Deus deu tudo certo e tal. Só foi um... E claro, eu tava aqui, enquanto meu esposo tava lá, né, tentando resolver as coisas, eu tava aqui orando. E Deus resolveu tudo. E aí já passou isso, né, o que eu lembro. E agora no casamento é questão de a gente sair daqui, né? Eu falei de Diário da Mudança, parei de gravar sobre isso, porque a casa tá com caixa, sabe? Eu não queria estar mostrando a mesma coisa, mas acho que já no finalzinho eu vou estar mostrando. A casa vai ficar vazia, ainda não tá vazia, tá cheio de caixa ainda aqui. Mas eu queria falar assim que passei de uma dificuldade, de um problema, de uma prova, né? E agora eu estou em outra prova. E é incrível porque, assim, as provas do dia a dia, da vida real, sabe? Não escola, não essas coisas, mas no dia a dia mesmo de uma pessoa independente, de uma pessoa que, né, não tá mais com a ajuda de pai, mãe ou de avô, que seja, sabe? Que tá só você e Deus, né? Porque Deus nos ajuda. Deus nos ajuda nisso, sabe? Ontem mesmo eu tava ouvindo uma pessoa, assim, que eu não sei se ela... Creio eu que ela não é cristã. Eu tava ouvindo uma pessoa e aí ela tava, assim, agradecendo o universo. Só que eu não acredito nisso, sabe, gente? Eu acredito em Deus. Deus é o Deus do universo. Então, quando portas se abrem, é porque Deus está provando, é porque Deus está deixando as portas estarem abertas para a vida de qualquer pessoa, seja ela cristã ou não. Mas sobre isso da preocupação, é interessante porque passei para uma preocupação e agora estou em outra. Então, é isso que eu queria deixar, essa palavra, o que Deus quer, né? Porque mais importante é Deus, mais importante é a palavra de Deus, mais importante é o que Deus fala, pensa, acha,
mais importante é Ele, sabe? E não o que eu penso, o que eu acho. E aí eu queria trazer isso pro canal, né? Que tá fresco, que foi algo que aconteceu. E eu posso ver isso, sabe? Que graças a Deus pela palavra, graças a Deus fala isso pra gente não andar preocupado. Faz o que tem que fazer cada dia, faz o que você tem que fazer em cada dia. E vai vivendo, sabe? Vai orando também, e no momento certo e na hora certa, tudo vai se encaixar, tudo vai se ajeitar. E estamos em um tempo difícil, estamos em um tempo que nos leva, né? Quer nos levar a andar preocupado, afobado sobre o futuro, sobre o dia de amanhã. Só que a gente tem que entender, nosso futuro é Deus, meu futuro é Deus, sabe? Diante da tua vida, seu futuro é o quê, sabe? Seu futuro tem sido o quê? Ou então, sua preocupação tem sido o quê? Mas quando a gente coloca os nossos olhos em Deus, a gente não precisa caminhar preocupado. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente não fica mais preocupado porque a gente sabe para onde a gente vai. A gente sabe sobre o futuro, a gente sabe o propósito de Deus, que é proteger a igreja, que é nos ajudar em tudo, que é nos levar para o céu. Então, era essa palavra que eu queria deixar aqui, que eu queria falar, que eu queria compartilhar. E eu tô muito feliz por isso, sabe? Por causa da palavra de Deus, porque ela fala em nosso coração, ela fala em nosso espírito, e Deus quer falar conosco, que a gente possa deixar Deus falar conosco todos os dias por meio da palavra dele. Então, que se você tem preocupação, que caia por terra em nome de Jesus essa preocupação, que você ande na paz de Deus, que você ande na alegria do Senhor, que você ande na esperança com Jesus, que você tenha paz e não preocupação. Então, que vocês fiquem com Deus e até a próxima.